Ai, começando o vídeo com espirro, que maravilha. Saúde, grata. Então, nós vamos começar esse vídeo com o 12º capítulo do livro O Jogo da Vida, que foi traduzido como Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado. Esse livro é original da Florence Shinn, de 1925, se não me engano, mas muito atual. Então, aqui, esse 12º capítulo são afirmações e negações. Aqui, ele começa o capítulo dizendo com a seguinte frase: determinarás uma coisa e ela acontecerá. Isso está em Jó, capítulo 22, versículo 28. Tudo bem que deve manifestar-se em vossa existência já é um fato realizado na mente divina e se expressará pelo vosso reconhecimento ou pela vossa palavra afirmativa, de modo que deveis ter o cuidado de afirmar ou determinar que se manifeste apenas a ideia divina. Então, esse é o segredo de você fazer a frase. De modo que deveis ter o cuidado de afirmar ou determinar que se manifeste apenas a ideia divina, que é perfeita sobre nós. Pois, muitas vezes, por vossas palavras ociosas, aquela que você solta, qualquer hora, de qualquer jeito, determinais a vinda do insucesso e da infelicidade. Então, aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque eu sempre procurei, em tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, eu sempre procurei uma justificativa científica, sempre. Eu lia sobre psicologia, filosofia, então eu sempre tinha essa preocupação de seguir uma linha que realmente não fosse uma coisa aleatória, uma coisa realizada por achismo, né? E quando em religião, eu tinha apenas os dogmas da igreja, né? Porque eu era católica. Daí, quando eu achei o Kardec e eu li, não foi uma coisa assim de achismo. Eu tinha nas mãos alguma coisa que eu sabia que eu já tinha visto algum dia, não sei onde, mas eu tinha certeza que eu já tinha visto. E a segunda coisa que me espantou foi a clareza científica das colocações. Quando você começa a ler Kardec, você vê os argumentos, você sente que é de uma pessoa que tem preocupação com a realidade e com a lógica. Quando é difícil, tem certos livros dele que é difícil você entender, porque ele começa numa linha lógica e vai completando aquele raciocínio e justificando por que ele está acreditando naquilo e por que ele postou aquilo. E ele leva um tempo para ele fazer, colocar uma afirmação, mas ele justifica muito antes, através de parâmetros científicos. A psicologia, como que ela se torna científica? Pela observação dos fatos e pela lógica, pela observação dos fatos e pela lógica. A ciência de laboratório, que é baseada em química, é o mesmo processo, só que é um processo altamente prático. A psicologia também, ela é baseada em aspectos práticos, né? Comportamentos, né? Análise comportamental, mas ela é toda embasada do quê? Numa linha lógica, diferente um pouco da química, que é uma coisa mais direta. E é isso que ele faz nos argumentos dele. E são livros difíceis, né? Para você, se você não está muito acostumado, se está acostumado com coisa leve, romance, água com açúcar, Kardec vai cansar.
você. Agora, eu sempre procurei coisas que seguissem uma certa lógica filosófica, e isso você encontra de montão nos livros de Kardec. E é necessário. Ele está lidando com o mundo, no caso, o mundo espiritual. Se ele não tiver um profundo embasamento prático, onde que ele adquiria a prática disso? Nas comunicações espirituais. Como que eram essas comunicações espirituais? A maioria delas foi feita com uma cestinha, né? Porque da mesa que girava sozinha, eles pensaram, acho que foi pelos próprios espíritos que sugeriram, uma cestinha de madeira, amarrava um lápis e ela escrevia sozinha. Ele era cientista, ele sabia, ele que tinha preparado aquilo, ele sabia que não tinha intervenção nenhuma de fio transparente, não tinha nada disso. A mesa escrevia sozinha. Imagina um lápis amarrado numa cestinha leve e ele começa a andar e a escrever. Sozinho, ninguém tocava na cesta. Era só o magnetismo de médiums muito poderosos, sensitivos muito poderosos que ele conhecia. Era só essa energia que os espíritos aproveitavam, que era a mesma energia que eles usavam para suspender uma mesa, né? Mesas pesadíssimas. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque isso aqui também, eu acredito nisso aqui na prática. Antes de eu testar, eu não acreditava, eu já falei isso em outro vídeo. Eu não acreditava nisso daqui. Daí eu comecei a fazer repetições que foram alterando a minha capacidade inconsciente. Foram limpando o meu inconsciente de descrença, de dúvida. E é uma programação que você faz. É simples, mas ao mesmo tempo não é. É necessário que você faça. Às vezes horas, dependendo do que está entranhado na sua mente, tem que ser horas de repetição para o seu cérebro se impressionar com aquilo. Ele capta, e como é uma coisa real, factível pelo inconsciente, e nosso inconsciente é poderosíssimo, ele te manda essa resposta e você sente o quê? Poderoso, porque limpa a sua mente. Então aqui, esse é o último capítulo, né? Depois eu vou passar para vocês, na próxima live, as afirmações. Tem afirmação para tudo quanto é tipo de problema. E ainda que você tenha dúvida, é bom que você leia desde os primeiros capítulos. Eu coloquei todos os capítulos aqui. O melhor ainda é ler o livro, certo? Aqui tem mais assim exemplos meus. Nas lives tem exemplos meus. O certo é você ler o livro, certo? E na prática sempre funcionou para mim, funciona até hoje. Por exemplo, eu acabei de mudar. Eu estou em outra casa. Eu não queria sair da casa, mas eu tive que sair, porque a dona queria a casa para vender. Como que eu trabalhei isso? Porque já desde que eu vendi a minha casa, eu tenho tido assim um pouco de dificuldade em encontrar uma. Espero que essa daqui agora me ajude, né, a me estabilizar. Porque mudança de casa sempre tem uma série de outras mudanças, né, físicas mesmo. Mudança de internet, mudança de endereços importantes como banco, várias coisas que você não pode deixar de fazer, de notificar, né? Vários lugares que não dá para você não notificar que você mudou. Mas assim, eu não sei se da minha personalidade, eu sou muito mais dada a mudanças do que a estagnação. Eu não aguento. Estagnação eu não aguento. Eu posso ficar 30 anos no lugar, mas você pode ter certeza
que eu não fiquei parada. Eu fiz mudanças, eu devo ter feito curso se eu fiquei nesse lugar. Então eu nunca me deixo levar pelo local. E dizem que meu signo, né, Sagitário, ele é assim. Sagitário, ele tá num lugar, mas a mente dele tá viajando. E é verdade mesmo. Mesmo quando eu fico aqui, eu tenho muita facilidade de fazer isso mentalmente. Então, né, continuando aqui no capítulo, todo bem deve manifestar-se em vossa existência já é um fato realizado na mente divina. Então, ele está falando do campo quântico. Isso já existe, as coisas que são para você realizar nessa atual dimensão, né, que tem uma extensão de 80, 90 anos. Oi, Gisele, tudo bem? Então, nessa extensão que você vai realizar em 100 anos no máximo, já tem uma programação no campo quântico. Então, por exemplo, você tem necessidade de obter alguma coisa. No seu campo quântico, isso já está lá. Então, é como se você, ligada com ele, você sente aquela necessidade de adquirir ou um conhecimento, ou mesmo um bem material, que vai te facilitar certas coisas. Então, isso já mais ou menos está dentro daquilo que foi programado para vocês, que ela falou. Então, é de máxima importância que a gente expressa as palavras corretas no pedido. A gente tem um sentimento, vontade de ter, essa vontade se transforma em palavras, pedido interno, e você pode fazer isso audivelmente. Ainda que você não acredite que você possa ter aquela coisa, as coisas vão andar de uma forma que vão te encaminhar para obter, pode ser não exatamente aquilo que você imaginou, mas uma coisa muito próxima daquilo. Porque às vezes a gente vem um desejo, a gente imagina e é uma coisa muito parecida com aquilo, não exatamente aquilo, né? Por isso que quando a gente faz esse pedido, a gente tem que deixar na mão do universo. Daí, e esperar que aquilo venha do jeito que é para ser, que aí é perfeito. Então é isso que ela fala também. Você não pode esquecer de remeter o pedido a Deus de uma forma perfeita, sempre deixando na mão do universo a realização daquilo, que aí vai vir de forma perfeita. Se desejares ter um lar, amigos, posição ou qualquer outra coisa, pedi antes de tudo que Deus vos mande o que escolheu para vós. Então, é por isso que tem que sempre remeter, porque às vezes a gente imagina uma coisa, mas é uma outra que vai deixar a gente mais feliz. Então, é deixar na mão de Deus, não interferir no pedido. Eu quero aquilo e vou ter de qualquer forma, vou fazer uma feitiçaria. Isso não vai ser uma coisa boa. Tem gente que oferece, né? Às vezes aparece essa cidade aqui, o pessoal tem muito evangélico, né? Então apareceu uma época uma pessoa colocando nos postes, né? Aquele anúncio, ligo você com o seu amor em 3 dias, eu não sei mais o que. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso. De repente você quer uma coisa que não é para você. Você consegue até, por uns tempos, amarrar. Imagina você, uma pessoa fazendo isso com você, te amarrando sem você querer. E você entra naquela perturbação e quando você vê, você está amarrado com a pessoa, você vai querer sair correndo dali. Porque não é para sempre. Esses feitiços aí, eles têm um tempo. Eles não são... não conheço nenhum, não existe nenhum que dure a vida inteira. Dizem assim, né?
que o maior feitiço que você pode colocar numa pessoa, num homem, é engravidar. E tem mulher que faz isso, não é? Ela não quer o filho, mas ela quer segurar aquele homem. Então ela engravida. Isso, gente, é o inferno na terra. Nem para a criança que vai nascer isso daí vai ser bom. Porque você está utilizando uma segunda pessoa para conseguir aquilo que você quer. É você usar um outro ser humano, é escravizar dois. Aquele que você quer prender e mais aquele que vai nascer, colocando ele numa situação completamente instável. Veja, o que é isso? E isso não é de Deus. O que é de Deus, sim, é a permissão do ser encarnar na Terra. Isso é de Deus. E pode ser até que aquele cara fosse ficar com você naturalmente, sem você fazer aquilo. Não seria muito mais seguro, muito mais prazeroso, mas aí a pessoa é muito insegura, então ela acaba incorrendo nesses erros gravíssimos e vai aprender. Tudo tem seu lado positivo, é experiência de vida isso daí, né? Nunca mais essa pessoa, dependendo daquilo que ela vai passar numa situação dessas, nunca mais ela vai fazer aquilo, ela vai ter coragem. Às vezes é o espírito que renasce nessa situação porque no passado fez isso. Às vezes é a pessoa que está prendendo o outro com o filho, ela vai ser feito isso com ela também, para ela ver o que é essa sensação, o que é essa injustiça. Isso é uma injustiça muito grande, né? Injustiça não porque Deus está vendo, né? Mas ninguém fica à toa numa situação dessa. Tem todos os lados, né? Tem que se analisar o lado da criança, o lado de quem fez, o lado de quem recebeu. Tá tudo muito interligado. Então, só que é uma situação extrema, de extremo egoísmo. E no final das contas, a vida é uma dádiva de Deus. Então, sempre é uma experiência, né? Tudo, aliás, que nós fazemos no sentido do excesso do egoísmo, experiência válida, porque é uma forma da gente ir se libertando e limpando isso daí. Existe essa forma, né? Você na prática, mas se você começar a estudar livros que falem sobre isso, você pode resumir, mas não tem que passar por isso. Existem a forma prática e a forma intelectual. A forma intelectual você tem que tomar um cuidado de não ficar só na parte intelectual, porque tudo tem que ser na vida o que acontece, né? Não é no livro que acontece, é na vida. Aliás, o livro às vezes é escrito tirado da vida, a maioria dos livros, né? É como teoria. Teoria musical, muita gente pensa que ela nasceu primeiro, e não é. A teoria musical, ela nasceu da prática do passado, por isso que ela existe. Então, na verdade, a teoria vem da prática. E a prática, para quem já conhece, né, para quem já escreveu e falou, vai acontecer isso, 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 aí se você estudar, você vai ganhar tempo. É assim que um ser humano vai ajudando o outro, que as nossas evoluções vão ajudando de outras pessoas. Sempre de tudo se tira uma lição, né? Então, aí ela fala, que Deus vos mande o que escolheu para vós. É para a gente pedir dessa forma. Pois ele não pode errar na sua escolha. Aí outro dia eu vi uma pessoa, né, um terapeuta muito racional, questionando essa coisa, até que ponto é científico, não é? Kardec eu li e leio e releio, e vou fazer isso sempre, porque ele tem todo um raciocínio filosófico e lógico, embasado. Ele era discípulo de Pestalozzi. Não é assim, ele tinha, inclusive, ele é renascido do povo druida, que é um povo muito inteligente, muito mais avançado que o da Terra, e ele vem dali, Kardec. Por isso que ele pegou esse nome, Allan Kardec.
que era o nome que ele tinha na época que ele era um sacerdote druida. Então ele sabe o caminho que ele seguiu, ele já tinha dentro dele toda uma estrutura espiritual, certo? E mais a científica que ele adquiriu aqui, aliás, adquiriu não, né? Porque ele já, se ele era do povo druida, ele já era muito evoluído cientificamente também, muito mais que a Terra. E foi isso que ele fez, espiritualmente e cientificamente ele era muito evoluído. Por isso que ele pôde escrever o que ele escreveu. Ele escreveu o quê? Na prática. Eu vou meditar, eu vou entrar em contato comigo e com outros seres. Não. Ele pegou os depoimentos de outros seres e colocou no livro. Através do quê? De escrita mecânica de uma mesinha com um lápis amarrado que escrevia sozinha. Não dá nem para falar, foi a cabeça do médium. Não, a caneta escrevia sozinha, certo? A maioria foi assim. Com médiuns de efeitos físicos. Você precisa ter pessoas que têm esse magnetismo. E tinha naquela época, né? Tinha bastante. E ainda hoje tem bastante também. É que eles não ficam se mostrando o tempo todo. E é uma coisa bem discreta, mas aqui no Brasil tem. No mundo inteiro tem, né? Então, aí ela fala, afirmar, por exemplo, o Espírito Infinito abriu caminho para vir a casa que determinastes para mim, a amizade sincera que destinastes à minha posição justa. Agradeço-vos por vos manifestardes pela graça e de um modo perfeito em meu benefício. Veja que esse tipo de frase, ele não tem buraco. Ele não oferece, nem dá chance de seu inconsciente destruir isso daqui. Espírito Infinito, abri os caminhos para vir à casa que determinastes para mim. Você está se reportando a um ser que está vendo mais do que você, a um ser superior, a um ser que sabe o que é melhor para você, porque ele te conhece melhor do que você mesmo. A amizade sincera que me destinastes, a minha posição justa. Tem gente que não está interessada em amizade sincera, nem em relacionamento sincero. Tem gente que só que ele aparenta isso. Mas tem gente que aborda o outro. Eu estou morrendo de amores, eu estou apaixonada, mas não está. Ele está interessado no que ele está vendo. Olha como essa pessoa tem posses. Como essa pessoa resolve as coisas e todo mundo gosta dela. Porque, no fundo, essa pessoa que está fazendo isso para outra, dizendo que está apaixonada, ela está apaixonada pelas condições e pelos caminhos abertos da outra. Mas ela mesma não faz nada para obter isso. Essa mesma pessoa que se diz que está morrendo de amores, ela não está morrendo de amores, ela está completamente acomodada, muitas vezes. Não estou dizendo que são todas, mas ela está altamente acomodada naquilo que ela quer se realizar através do outro, e quando isso acontece, nunca dá certo, porque aí a pessoa começa a se frustrar, porque ela sabe que não é o outro que ela quer ela mesma, só que ela projeta no outro e acha que é o outro que vai dar isso para ela, e não vai. E aí ela começa a se frustrar, ela começa a ficar infeliz junto com o outro. O que o outro vai fazer? O outro vai se separar, porque não aguenta. Porque projetou nele aquilo que ela precisa fazer, não ele. Ninguém te dá a felicidade, é você que constrói a sua felicidade própria. Ainda que você seja casada, ainda que você seja casado, pare de projetar na sua mulher, no seu esposo. A sua felicidade não está no outro, não está. Ainda que você já seja casado. E se você entender isso, seu casamento melhora 300 vezes mais. Por quê? Porque você vai buscar se realizar através de sua capacidade, através do seu interesse por você mesmo. Então, é por isso que muito relacionamento dá errado, porque o outro projeta, ele tem muitas facilidades, ele tem muito conhecimento, ele tem muita influência, é com ele que eu quero ficar. E você consegue ter influência, você consegue
ter essa facilidade que o outro tem? Você está buscando isso para você? Ou você quer você acha que você vai ser feliz atrás? Não vai ser um inferno, porque você vai ficar do mesmo jeito, não vai se mexer. E o outro está conseguindo lá, ou já conseguiu, uma coisa muito, muito grande, que vai ser difícil de você alcançar. E aí, como é que vai ser? Né? Então é isso que a gente precisa olhar para dentro de si mesmo. E quando pedir para Deus dar aquilo que a gente precisa. Daí começa a acontecer algumas coisinhas diferentes. Aí a gente não quer problema, a gente não quer se mexer. Aí a gente não quer resolver, não quer evoluir com os problemas que estão aparecendo. O que a gente faz? Eu pedi uma coisa, veio outra. Veio muito trabalho. Claro, sem trabalho. Por isso que eu acredito nessas frases, porque eu acredito em trabalho. Porque eu acredito em conquista. Eu amo conseguir as coisas pelo meu esforço. Se vier alguém que vai me deixar trancado num lugar e vai me dar tudo, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. E tem gente que gosta disso, tem gente que quer isso. Daí quando acha uma pessoa que dá tudo na mão, ótimo. E aí a pessoa desencarna, a que tá aqui endoidece. Porque não fez nada para ela, começa a se sentir vazia, e o outro foi embora, agora nem o outro tem mais para dar as coisas para ela. Atrofiou. E às vezes ele vai embora, ou ela vai embora, quando já tem 80, 90 anos, não dá para fazer mais nada. Aliás, você passou a sua vida em branco. Isso dá um desespero. E isso deve dar uma agonia indescritível. Então, o caminho não é... Isso daqui não é para você ficar sentado, pedindo, esperando. Isso daqui é um livro altamente ativo. Com essas frases você vai ativar o seu inconsciente para te mostrar o caminho das pedras. Eu não construí uma casa só ficando sentada e afirmando. Eu tive que procurar pedreiro, eu tive que procurar preço, eu tive que saber organizar as minhas finanças para fazer aquilo. Eu fui fazendo etapa por etapa. Eu tive que enfrentar meus medos, principalmente. E aí eu ia pedindo o quê? Espírito infinito, mostrar-me o caminho, que caminho que eu tenho que fazer para enfrentar isso, aquilo. Eu construí essa casa sem nenhum problema, nenhum atraso de pedreiro, nenhum sumiço de material, 6 anos, Não teve problema na obra que eu fiz, não teve. E eu vejo todo mundo, porque gente que não sabe pagar, que não sabe valorizar o trabalho do outro. Desvalorizava, o que o pedreiro faz? Vai vir aquele mequetrefe que vai te enrolar, ele vai te cobrar pouco, porque ele não vai trabalhar, ele não é burro. Ele sabe o valor daquele trabalho, ele sabe a dificuldade. Você já pegou um saco de cimento? Eu não consigo levantar do chão um saco de cimento. Você acha que um cara que vai cobrar pouco vai fazer um bom serviço? Tendo que levantar, tá certo que é mais forte, mas aquilo ali é pesado. Você já tentou fazer uma massa de cimento no chão? Eu já tentei. Que eu tive um problema porque eu quis ajudar o moço, eu não ia dar o serviço para ele. Só que ele morava na frente da minha casa, eu falei, eu vou dar uma chance, porque afinal de contas morar na frente de casa. Não prestou. Devia ter dado oração, dado outra coisa, menos o serviço para ele fazer, porque eu não conhecia. Cobrou o mesmo preço e fez porcaria. Aí eu fiquei com tanta raiva que eu pus a mão na areia e no cimento e fui consertar, porque estava acumulando água no período que tinha dengue. No final do quintal, ele construiu assim, a água ficou acumulando no fundo. Mas eu botei a mão na massa. E tudo pedindo intuição, sempre pedindo intuição. É isso que você vai fazer com esse livro, não é ficar sentado repetindo. Gente, isso não existe, eu nunca falei isso aqui. Que você tem que ficar sentado aqui repetindo a frase, vai fazer plim, vai aparecer a feiticeira agora, a Gini é um gênio. Isso não existe, não é assim. Não é assim. Isso existe sim, num plano, outra dimensão, mas se você não tiver feito na Terra, você não faz lá.
você tem que fazer aqui. Primeiro, no duro, na matéria. Você tem que realizar as coisas na matéria, tem que ter controle mental na matéria, para depois você ter controle mental em outra dimensão. É assim que funciona. Então, tudo é trabalho, tudo é esforço. A gente tem que aprender a sair da acomodação, certo? Eu não estou explicando aqui coisas que são mágicas. E são, porque quando eu vi a casa construída, que eu entrei naquela casa para morar, ela não estava acabada. Mas eu queria me livrar do aluguel. Eu não acreditei. Quando eu olhei aquilo, eu falei, fui eu que fiz. Eu não acreditei, isso é mágico. Isso é mágico. Esse livro, ele faz isso. Ele faz você ver o poder que você tem de fazer, não o poder de ficar sentado e a coisa se materializa. Não é isso, certo? Nem uma sessão de materialização, eles vão dizer, olha, você faz uma sessão de materialização que eu vou te dar um carro. Não existe isso, nunca vi, não existe. Não existe isso. Pelas leis de causa e efeito, a materialização é de espíritos, para você ver que eles existem para aquelas pessoas que precisam, que nem Jó, precisam ver para crer, apalpar. Você consegue até apalpar um espírito em uma sessão de materialização. Eu nunca tive vontade nunca tive vontade de evocar espíritos, nunca tive vontade de sair procurando gente que tinha morrido para conversar. Nunca quis isso. Eu sempre quis eu me melhorar. Sempre. Eu ter mais fé. Eu não deixar de acreditar em Deus. Eu ser capaz de construir as coisas. E esse livro, essas afirmações são para isso. Não são para você ficar sentado esperando que a coisa vai acontecer na sua frente. Não vai. Isso daqui é para acalmar o seu cérebro, essas afirmações. É para abrir a sua mente e você ter a sensação do caminho que você tem que seguir. E isso aqui que esse livro faz, ele muda a sua falta de fé em você mesmo. Essas afirmações aqui te ajudam. Você está olhando uma coisa que você acha que você não pode ver, você está projetando a sua falta de fé em você. E esse livro muda isso, certo? É isso que esse livro faz. Não é mágica, não. São coisas factíveis que estão dentro de você e você não sabe. Que você descobre com essas afirmações. Então, aqui, ó. Depois, mais pra frente, ela fala que a parte final do pedido ela é muito importante, porque sem ela, você sem ela, podereis obter o que desejas, porém, em circunstâncias desagradáveis. Então, veja bem, a gente tem, na verdade, um computador dentro da nossa cabeça e que a gente precisa saber lidar com ele. É isso que esse livro, resumindo, é isso que esse livro está falando. A afirmação era, ó, Espírito infinito, abriu o caminho para vir à casa que determinastes para mim. Espírito infinito, Deus, universo, tudo que é superior a você, que estava aqui antes de você, no universo. Esse Espírito infinito é o que existe antes de você no universo. Ele que te criou. Espírito infinito, abriu o caminho para vir à casa que determinaste para mim, a amizade sincera que me destinastes à minha posição justa. Agradeço-vos por vos manifestardes pela graça e de um modo perfeito. Ó, agradeço-vos, esse é o final da frase. Por vos manifestardes pela graça e de um modo perfeito em meu benefício. Modo perfeito. Pronto, você já impregnou seu inconsciente, ele seguro daquilo que você está pedindo. Isso é seguro, ele vai sentir isso, você vai sentir isso, e ele vai te mandar isso. Aí ela fala, a proporção que vossa consciência financeira se desenvolver, deveis pedir que a grande soma de dinheiro que vos pertence, por direito divino, vos venha pela graça e de um modo perfeito. Porque às vezes você pode simplesmente ter a vontade e ter a certeza que vai ter muito dinheiro, mas nem lembra de pedir intuição para aquilo que te criou acima de você.
E aí você consegue conseguir muito, muito dinheiro, só que vai ficando infeliz, frustrado, sozinho, né? Sem ver um horizonte e sem perceber que só dinheiro não vai te fazer feliz. Você esqueceu de pedir o resto. Então, por isso que está aqui. Modo perfeito, mandar-me esse dinheiro, essa riqueza que eu mereço de modo perfeito. Aí ele vai te mandar o marido, os filhos, ou a mulher, os filhos, o trabalho, a tua realização, porque dinheiro por si só, muito dinheiro, você pode ser podre de rico. Não é isso que te deixa feliz, só dinheiro, não. Então aqui ela fala, é impossível atrair mais do que pensais que podeis fazer, porque sempre sois limitados pela expectativa do vosso subconsciente. Para receberdes mais, é preciso que vossa expectativa seja maior, certo? Então, se você tem na cabeça que você tem aquele espaço, merece aquilo, mas você quer mais, então você tem que aumentar a sua expectativa. A proporção que vossa consciência financeira se desenvolver, deveis pedir que a grande soma de dinheiro que vos pertence por direito divino vos venha pela graça. Muitas vezes vos limitais a vós mesmos pelo modo de fazer o pedido, como podeis ver por esse exemplo. Alexa, desliga. Um estudante de ocultismo pediu $600 para certa data. Recebeu-os, porém depois ouviu dizer que quase chegara a receber 1.000, tendo recebido exatamente 600 em vista de ser esse o seu pedido exato. Diz a Bíblia, limitaram o santo de Israel. A riqueza é questão de consciência. Os franceses possuem uma lenda que serve de ilustração para isso. Seguia um pobre por uma estrada quando encontrou um viajante que lhe disse, meu amigo, vejo que sois pobre, tomai esta barra de ouro, vendei-a e ficareis rico pelo resto de vossos dias. O homem alegrou-se muito com a sua sorte e levou a barra de ouro para casa. Imediatamente encontrou trabalho e fez tanto progresso que não quis mais vendê-la. Passaram-se os anos e tornou-se extremamente rico. Só com a barra, ele não fez nada com a barra. Tinha a barra, deixou lá. E os anos foram passando e ele ficou extremamente rico com o trabalho. Certo dia encontrou um pobre na estrada e disse, meu amigo, dar-vos-ei uma barra de ouro, que se é verdade, se a venderdes, vos fará rico por toda a vida. O mendigo recebeu aquela barra, levou-a ao ourives e veio a saber que aquilo era apenas latão. Olha só. Então, aquele que acreditou na barra enriqueceu com o trabalho, porque ele se firmou nela. Agora eu estou rico. E começou a atrair o quê? Atrair abundância. Porque não é isso que as frases falam? As frases fazem você se sentir abundante, né? Aqui tudo você já agradece antes nessas frases. E aí o que acontece? A coisa vem. Daí, veja só a diferença dos dois. Os dois eram mendigos. Um guardou, deixou a barra lá, que era linda, maravilhosa, e se sentiu, porque o outro falou, ó, só você vender que você já tá rico. Então ele já estava rico, era só ele vender. O outro, em vez de apreciar, né, ficar um tempo curtindo aquela barra, não, ele já foi logo desesperado vender. Aí acabou a magia da coisa, né? Vedes, portanto, que o primeiro se enriqueceu pelo seu sentimento de riqueza, ao pensar que aquela barra era de ouro. Então, é o sentimento que faz a gente atrair as coisas, não é a coisa em si, não é a aparência em si. Por exemplo, para que você quer? Eu estava lendo aquele livro, só que eu parei por causa da mudança, aquele livro que eu tenho uma participação nele. Eu estava na parte que uma das escritoras, né, de um capítulo, ela falava assim, você tem que já sentir
e saber por que você quer a coisa. E isso faz muita diferença. Por exemplo, eu quero ser rica para quê? Eu quero ter muito dinheiro para quê? Para estudar, viajar, conhecer outras culturas, escrever sobre isso e auxiliar mais pessoas. Ou então, quero ter mais dinheiro, ficar rica, para criar cursos, criar mais oportunidades para mais pessoas. Na verdade, é o seu objetivo que vai te levar a fazer as coisas e não exatamente a coisa material em si, mas o objetivo daquilo que você quer. Para que você quer um carro? Eu quero um carro porque eu posso ajudar mais pessoas, eu quero um carro porque eu posso ter mais facilidade e conforto para minha família, eu quero um carro porque a minha empresa precisa levar os produtos com mais rapidez. Você precisa ter o objetivo, não só o único objetivo de ter aquele objeto em si, mas para que ele serve, né? Qual a utilidade dele? E até a utilidade de autoestima, né? Também é válido. Cada um de vós tem dentro de si uma barra de ouro e é a sua consciência do ouro ou da opulência. O Deepak Chopra estava fazendo uns tempos atrás, era uma mentalização do dólar, né? Do dinheiro. E o dinheiro, na verdade, ele representa valor. Ele representa a troca e ele representa valor. É essa energia do dinheiro. E é uma energia sagrada. As pessoas é que se perdem quando elas possuem muito dessa energia e não tem o que fazer com ela. Esse é o problema. Se você não der uma utilidade para essa energia, quanto maior ela for, ela vai ficar represada dentro de você. Se ela ficar represada dentro de você, ela vai apodrecer, ela vai te trazer doença, medo, agonia, depressão. Agora, se você faz essa energia, com qualquer energia que você tem que fazer ela fluir. Se ela ficar estagnada, você estagna junto. Então, ao fazermos o vosso pedido, deveis começar pelo fim, afirmando que já recebestes, pois Deus disse, antes de me chamardes, vos responderei. Uma afirmativa contínua é a melhor maneira de se estabelecer a fé no vosso subconsciente, uma afirmativa contínua. Porque os atos nossos, eles criam muitas memórias, então o que você faz para pagar isso vai ter que ser, ao contrário, afirmações contínuas. Você tem que impressionar o inconsciente. Assim como os atos são muito fortes, eles impressionam o consciente, a memória faz você repetir aquele ato, ter aquela necessidade, né? São os 3 feixes. A atitude é o ato, a memória e a escolha, o ato e a memória dessa escolha. E isso faz um círculo, desejo, né? A escolha, a memória e o desejo de fazer aquilo. Então, vira um círculo que vai se repetindo. Então, para você quebrar esse círculo, tá repetindo muito a falta, para você ter a abundância, você tem que começar a repetir isso incessantemente em torno do seu inconsciente. Se tivesseis uma fé perfeita, não haveria necessidade de fazerdes mais do que uma afirmação. Não é preciso chorar nem implorar humildemente o que desejais receber, mas sim dar graças, a gratidão, repetidas vezes como se já tivesses recebido. Eu estava vindo de São Paulo ontem, né? E estava em greve. E aí o que aconteceu? Aliás, acho que era anteontem. Sim, na quarta. Estava em greve. E aí eu tinha... o último horário já estava com a passagem comprada. Não tinha outro horário. Cheguei atrasada. E antes de chegar atrasada, eu fiquei repetindo e agradecendo. Eu sabia que eu ia perder o ônibus. Aí chegou lá, fiquei calma, né? Eu já sabia que já tinha perdido, porque cheguei uns 10 minutos depois, sabia.
Só que eu estava calma, cheguei no guichê, ela me deu outra passagem, ela trocou para o dia seguinte. Depois eu resolvi, fiquei no local e depois no dia seguinte viajei sem gastar mais nada. Porque o local que eu fiquei eu não tive que pagar, que era a casa de uma amiga. E pronto. Viu como as coisas se resolvem? Com o inconsciente e a gratidão. Comecei a agradecer. Primeiro eu comecei a ficar, né, aflitíssima. Era o último ano. Não tinha mais nenhuma outra jeito de eu chegar. E eu não sabia nem hotel, nem nada para onde ir. Daí eu comecei a agradecer e comecei a fazer afirmações. Se a situação for divinamente planejada, abençoe, não mais resisto. Se ela não foi divinamente planejada, dou graças porque ela se dissolve, se desfaz agora. Isso eu decorei de anos fazendo esse livro. E foi o que aconteceu, eu fiquei calma, chegou lá, resolvi o problema da passagem, me deram outro, expliquei o que tinha acontecido, que era a greve, me deram outra passagem, não me cobraram mais nada, trocaram, porque eles não fazem isso, você perdeu o ônibus, eles não trocam. Consegui trocar, consegui achar a amiga, que eu tinha os telefones lá de São Paulo, fiquei na casa dela. Pronto, resolvi o problema. Sem desespero. E era uma situação desesperadora. Então, se tivéssemos uma fé perfeita, esse daqui, minha fé não é perfeita não, porque eu tive que ficar repetindo, quando eu via o horário passando, eu tive que ficar repetindo, porque eu comecei a ficar desesperada por dentro. E foi me acalmando e veio vindo aquela calma, fui agradecendo e resolvi o problema. O deserto se regozijará e florescerá como a rosa, diz a Bíblia. Esse regozijo, quando ainda vos encontrardes no deserto, e deserto aqui é o estado de consciência, né? Que nem eu estava antes de começar a repetir. O horário passando, eu vendo que eu ia perder o último ônibus, numa situação que não tem mais ônibus lá, acabou o horário, acabou. Era o meu deserto. Abrirá o caminho para a realização. Esse regozijo, ainda que vos encontrardes no deserto, que esse foi o meu deserto na quarta, abrirá o caminho para a realização. Jesus deu ao Pai Nosso a forma de ordem e pedido firme. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você está naquela situação de desespero, você lembra de dar graças? Você lembra de perdoar? Se você não faz essas duas coisas, a situação só vai ficar pior. Então, Jesus deu ao Pai Nosso, né, a forma de ordem e pedido firme. Pois a vós pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Amém. Então, a frase é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois a vós pertence o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Amém. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cairmos quando em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino, o poder e a glória para toda a eternidade, todo sempre. Amém. Disse ainda o Senhor: sobre as obras de minhas mãos ordena-me tu. Assim, pois, a prece é uma ordem e pedido, louvor e agradecimento. O trabalho do estudante de ocultismo está em discutir em si mesmo a crença de que, estando com Deus, todas as coisas lhe são possíveis. Sinceramente, eu acho que quem não consegue entender que existe uma força maior em todo o universo, quem não consegue entender que essa força está ao seu próprio favor, é porque não perdoa, é porque quer se vingar. Tem gente assim, e eu mesmo já fui assim, eu falo por experiência própria.
Quando você está nesse estado que você não aceita uma desforra, você não aceita ser pisoteado. Quem é que aceita? Mas, se você tiver o bom senso de nessa hora perdoar, porque é nessa hora que é o pior, tiver o bom senso de que Deus está vendo, mas com fé inabalável, na hora você dá a volta por cima. O problema é que quando essas coisas acontecem, a gente fica transtornado. Então eu comecei a ficar assim, eu sei o que é isso, ou se não sei. Só que em vez de eu dar corda para o meu transtorno, eu comecei a dar corda para quem? Para quem eu acredito, acima de tudo, que é Deus. Agradecendo e aquela revolta, se eu perder esse ônibus eu vou ficar muito pé da vida com Deus. Comecei a mudar isso. Não, eu vou agradecer. Obrigada, Deus, confio em Ti. Eu vou agradecendo. Graças a Deus, graças a Deus. Por quê? Porque eu sabia que alguma outra alternativa ia aparecer. E olha, eu estava sozinha. Todas as vezes que eu fiquei em aflição, estava sozinha. A maioria das vezes nesses últimos 20 anos, né? Porque já faz mais de 30 que eu perdi meus pais. Então, aprendi. A duras penas, é assim que a gente aprende, né? É na hora da aflição que você tem que ter mais fé. Na hora da aflição que você tem que agradecer. Para que abra o quê? Para que você não fique atordoado e não veja a saída. Essa que é a psicologia da coisa. Então, aí ela fala que uma senhora ela precisava de estar de posse de uma grande quantia numa data. Ela sabia que era necessário fazer alguma coisa para chegar à realização, pois esta é a manifestação do pedido. Porém, ela ignorava o passo que devia dar e pediu uma diretriz, né? Pediu uma orientação. Entretanto, numa sessão de lojas, avistou um abridor de cartas, esmaltado de cor vermelha. Sentiu-se impelida para ele. Teve o pensamento de que não tinha um abridor conveniente para abrir cartas contendo grandes cheques. Comprou, pois, o abridor, coisa que o seu raciocínio pareceu uma extravagância. Ao receber o objeto, teve uma visão de que estava abrindo um envelope que continha um cheque de grande valor. E, passadas algumas semanas, recebeu de fato o dinheiro que precisava. Contam-se numerosos fatos do poder do subconsciente quando dirigido pela fé. Aí ela vai contar, um homem passava uma noite numa casa de campo. As janelas do quarto haviam sido pregadas e no meio da noite, sentindo-se sufocado, levantou no escuro e dirigiu-se para uma janela. Como não pudesse abri-la, deu-lhe um murro para arrebentar a folha. Aspirou o ar fresco e foi deitar-se dormindo num sono reparador. Todavia, grande foi o seu espanto no dia seguinte ao verificar que tinha quebrado o vidro de uma estante. Ele achou que ele tinha quebrado o vidro da janela, a madeira, né? A janela estava pregada. E que a janela estava intacta e permanecera fechada durante a noite toda. Ele impressionou o inconsciente dele quebrando o vidro da estante. Abastecera-se de oxigênio simplesmente ao pensar que estava recebendo. Nunca deveis desistir de pedir aquilo que precisais. E seja justo, não pondo em dúvida a sua realização. Como diz São Tiago, aquele que duvida é semelhante à vaga do mar, que o vento subleva e agita. Não cuide esse tal que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, a gente tem que ter fé. Não é na outra pessoa humana como nós. Somente também a gente tem que ter fé
que todo ser humano tem Deus interno. Isso é uma fé que não deve deixar de existir. Todo ser humano é factível de ser perfeito, todo ser humano. Até o mais deplorável, ele vai ficar perfeito. E todo ser humano tem Deus dentro de si, ainda que ele não acredite. Isso eu creio. E fé inabalável em quem? Em Deus. Porque Deus é perfeito. Deus não está aqui com esses obstáculos que o ser humano tem. Então, quando você faz um pedido para ele te direciona exatamente por onde você tem que ir, que está aberto. Ele é como se fosse um GPS te indicando o caminho. Ele é muito mais do que um GPS, claro. Ele é um enorme, um computador imensurável, infinito, que você acessando com fé, ele projeta e manda para você, ó, certo? E aí quando você vê, você faz, a coisa consegue a coisa. Mas, na prática, né? Para você, por exemplo, se a mulher recebeu o dinheiro, não conta aqui de que forma que foi, mas todas as pessoas que conseguiram, através das afirmações, ou foi um parente que ela encontrou, que não foi por acaso, que estava exatamente procurando por ela, sentindo falta dela, e com disponibilidade de dinheiro. Então ela teve que encontrar, tem sempre uma atitude de ida da pessoa ao lugar, ou à situação, ou à pessoa que vai trazer aquilo para ela. Existe sempre um movimento. Se essa pessoa recebeu esse dinheiro, teve um que recebeu até pelo correio, é porque estava dentro das possibilidades dele receber pelo correio, porque provavelmente ele já deve ter mandado dinheiro pelo correio para ajudar alguém. Você não sabe se é o seu caso, eu não sei se é o meu, certo? Então, por isso que é possível, sim, é lei de causa e efeito. Você não sabe, né? E se não tem isso para você, tem através do quê? Da indicação do trabalho que você deve fazer para receber aquele dinheiro. Da pessoa que vai te oferecer, vai estar no seu caminho, vai te oferecer aquele trabalho para você receber aquele dinheiro. Então, tudo tem o quê? Um trabalho por trás que você ou já realizou, você tem que realizar agora para receber aquilo. Mas que é possível você ter, certo? Tem uma frase, não lembro se é Chico Xavier que fala, que é exatamente isso que eu estou dizendo agora. Existem caminhos que você pode obter aquilo que você quer pelo trabalho, ou pela lei de causa e efeito que você já fez no passado, ou que você vai fazer agora. Mas a intuição para receber aquilo que você está pedindo, é isso, no final das contas, que a frase vai te trazer. Quando tiveres feito tudo para a realização de vosso pedido, não deveis transigir. Essa é, às vezes, a ocasião mais difícil de realizar, porque vos virá a tentação de abandonares, desviar-vos e desistir. A gente desiste do pedido, que acha que é tão impossível que a gente desiste. Então, esse é o momento mais difícil daquilo que você pediu, é você crer até o fim. A frase é: se crerdes até o fim, recebereis. Também serve o Senhor aquele que persiste e espera. Muitas vezes os resultados se apresentam à última hora, porque nessa ocasião abandonais o vosso raciocínio ou deixais de raciocinar. E assim a inteligência infinita tem oportunidade de agir, né? Aconteceu tudo, aí você larga a mão, você estava ali perseguindo, né, que é aquilo que você põe um desejo lá e você fica mexendo. Não é para fazer isso, é para você deixar lá. Deixa sua mente em paz, deixa lá, né? E aí a coisa tem mais facilidade de acontecer, porque a sua mente, que às vezes não tem fé, vai interferir. Assim também os vossos desejos tristes são
respondidos com tristeza. Os vossos desejos impacientes sofrem grande atraso e são respondidos violentamente. Então, essa é para mim. Muitas vezes eu tenho feito isso, né? Eu tenho ficado impaciente, eu tenho respondido com tristeza. Então, tem que batalhar. Tá vendo como tem uma atitude que você tem que ter? Você tem que superar essas atitudes viciosas, entendeu? Senão, fica tudo muito mais complicado. Certa vez uma senhora me perguntou por que é que constantemente perdia e quebrava os óculos. Examinando as coisas, verificamos que a cada momento ela dizia aos outros ou a si mesma: eu gostaria de poder ver-me livre dos meus óculos. Isso é uma grande verdade, porque quando eu ouvi às vezes eu coloco ela aqui, esqueci, a Tatiana Gebrael. Acho que é Tatiane Gebrael. Então ela fala para você só usar os óculos quando você precisar ler, quando você precisar fazer qualquer outra coisa com uma visão mais nítida. Caso contrário, não use. Então, é a mesma coisa que essa senhora. Eu vivo quebrando óculos, já apareci com vários óculos quebrados aqui, né? Mas eu vou continuar não querendo usar óculos, porque às vezes eu estou usando eles, eu não preciso, aí eu tiro. E aí a visão começa a melhorar. Então é graças a isso, graças a essa prática da Tatiane, que eu estou enxergando melhor. E se eu ponho, por exemplo, assim, né, eu faço assim, mas eu ilumino com uma lanterna ou com o celular, lanterna do celular, eu consigo ler sem óculos. Então, é por isso que eu tenho quebrado muito óculos. E é exatamente isso que acontecia com aquela senhora, né? Mas ela desejava não ficar com os óculos. E ela estava certa. Desejava poder ver-me livre dos óculos. Assim, os seus desejos impacientes se realizaram. Isso está querendo dizer da força do desejo, né? Assim, e eu lembro também que eu pedi uma vez, quando estava lendo esse livro, Espírito Infinito, abrir as portas para vir para mim, nunca mais, a melhora da minha visão, eu pedi. E aí apareceu a Tatiane Gebrael com os exercícios. Eu achei na internet sem querer. 2 atitudes mentais são causas de prejuízo. O menosprezo, como no caso de uma senhora que não dava valor ao seu esposo, e o medo de perder, que produz uma impressão de perda no subconsciente. Se você tiver aquele medo de perder, isso daí vai ficar remoendo. Esse medo da perda vai te levar a ter atitudes que vão fazer você perder aquilo que você tem medo de perder. A atitude não é ficar, como é que se fala? Não é ficar alimentando a perda, mas sim superando com coragem. Trabalhar a perda para que você não tenha medo. Se eu não tiver isso, o que vai acontecer? Trabalha esse sentimento. O que vai acontecer se você não tiver certa coisa? Comece a trabalhar isso, porque aí você perde o medo. E aí fica bom, porque você pode ficar com a coisa sem medo. A melhor coisa que tem na vida é você ter uma coisa e poder usufruir daquilo sem medo. Isso é o paraíso. Eu acho isso o paraíso. Então, quando fordes capazes de não vos preocupardes com o vosso problema, quando souberdes descarregar o vosso fardo, obtereis a realização instantânea de vosso pedido. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou dar um pulo para frente, senão o vídeo acaba não saindo, não ficando bom. Oi, Livraria Paris, eu não sei como é que é seu nome. O plano de Deus para cada um de vós transcende a limitação da vossa mente racional, elevando vossa vida ao mais alto potencial de saúde, riqueza, amor, expressão perfeita. Então é aquela história que eu li antes aqui. Seu inconsciente, ele está acostumado a pensar assim. Para você
você deseja algo maior do que seu consciente consegue abranger, você tem que abrir as perspectivas do inconsciente. E essas frases fazem isso. Então, veja, não é questão de mágica, é questão de lógica. Porque você começa a expandir as suas possibilidades. Isso vai te dando o quê? Satisfação. Esse sentimento de satisfação já é a obtenção da coisa, você já vai atrair essa coisa. E o inconsciente ele vai achar o caminho exato para você conseguir a coisa, porque está dentro de você. Já está aquele sentimento de abundância. É isso que as frases fazem, elas te dão um sentimento. Sem sentimento você não atrai nada. A visualização desempenha um papel importante na correção e orientação de vossas tendências mentais, permitindo-vos a construção de um canal mental para entrardes em contato com o plano divino. E, desde então, a visão e a intuição deve dirigir vossos passos, pois, como dizem os textos sagrados, descansa no Senhor e espera com paciência. Confia nele e fará passar. Quando você fala isso repetidamente, descansa no Senhor e espera com paciência. Pelo menos comigo acontece isso. Eu começo a me acalmar. Eu começo a sentir paz e felicidade de me acalmar, porque na verdade as pessoas querem ter paz e felicidade, elas querem estar calmas. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, eu estava lá na situação de que eu ia perder o último ônibus. E eu já estava vendo, eu tinha certeza, mas não queria acreditar. Então, o que aconteceu? Intuitivamente, bom, se eu perder o ônibus, eu já vou agradecer agora, porque agradecendo eu sei que Deus está comigo, porque quando você começa a ficar revoltado, você corta a sua cabeça. Você corta o elo que você está com Deus, com o ser superior, que pode tudo, muito mais do que você, que vê tudo. É como se você desligasse o seu computador divino. E aí o que acontece? Você se desespera. Você se desesperando, você vai ficando mais revoltado. Você ficando mais revoltado, você começa a fazer mais besteira e começa a atrair mais coisa ruim. Se você conseguir agradecer exatamente na hora do desespero, você vai ver que as coisas se resolvem. Eu não tinha perspectiva anteontem para onde ir, porque eu estava indo para a rodoviária, eu não consultei hotel, eu não pretendia ficar em hotel, eu já estava com a passagem comprada, eu não sabia se eu ia ter que comprar outra amanhã, né, no dia seguinte. Deu tudo certo, me deram outra passagem para o dia seguinte, eu arrumei onde ficar e ponto final, tudo ficou resolvido. Isso porque até o momento que eu estava dentro do Uber, eu não tinha a menor, eu estava desesperada. Daí eu comecei a fazer o contrário, comecei a me acalmar e agradecer. Daí se abriu, né? Estava no deserto, né? Então, olha, certamente um dia alcançareis um estado de desenvolvimento que vossa palavra se fará carne, ou se materializará instantaneamente. Isso acontece em outra dimensão. Quando você está fora do corpo, acontece isso. Ao vosso mando, as searas como colheita madura se manifestarão imediatamente, como em todos os milagres de Jesus. Isso a gente não faz aqui, mas é bom a gente aprender a controlar nossa mente, porque lá ela faz. Se você não controla aqui, que é mais difícil, lá vai ficar 3 vezes mais difícil. Por isso que eu sempre busquei esse controle mental, intuitivamente, porque ele é necessário lá para onde a gente vai, certo? Há um poder tremendo no nome de Jesus Cristo, pois representa a verdade manifestada. Ele não é a verdade em carne, né? Ele é o filho do homem, é o corpo, né? A pessoa comum, né? Filho do homem, ele é filho de Deus materializado. Então ele é aquele espírito evoluidíssimo que veio para mostrar o caminho. Tanto é que tem antes de Cristo, depois de Cristo. Ele dividiu a humanidade, o tempo,
Ele dividiu o tempo. Quem é o avatar que veio para a Terra que fez isso? Somente ele. Ele é considerado o governador da Terra para aqueles que seguem Kardec, porque foi falado isso, né? Então, olha, muitas curas foram feitas com o emprego da palavra em nome de Jesus Cristo. Cristo foi tanto pessoa como princípio, e o Cristo que está dentro de vós é vosso Redentor e Salvador. O vosso Cristo interno é vosso eu real, é o campo quântico nosso, feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o vosso eu que nunca falhou, nunca conheceu a moléstia ou o sofrimento, nunca nasceu e nunca morrerá. É o Cristo interno. É a vossa ressurreição e vida. Quando Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, queria dizer que Deus, o universal, agindo no plano particular, se torna o Cristo em cada um de nós. O Espírito Santo é Deus em atividade. Assim é que manifestais diariamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, seria o Pai, né, que é Deus universal, agindo no plano particular, a gente agindo no plano particular, né? O nosso eu interno, quando a gente aciona o nosso eu interno, esse eu perfeito, que é o Cristo interno, Ele é o Cristo em cada um de nós. O Espírito Santo é Deus em atividade. Assim é que manifestais diariamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos vossos atos, embora não o façais conscientemente. Penso que seja o Pai, o Pai Deus, Pai superior, o Filho, o nosso Cristo interno, e o Espírito Santo, a manifestação de Deus na Terra, através de nós. Por isso que é sempre bom a gente reportar o Espírito Santo. Quando ele fala Espírito Infinito, Espírito Santo. Deveis fazer de vosso pensamento uma arte. O mestre pensador é um artista e tem o cuidado de pintar no quadro de sua mente apenas figuras divinas, desenhando-as com traços magistrais de energia e decisão, tendo fé perfeita em que não há poder capaz de obscurecer-lhe a perfeição, e que se manifestarão em sua vida realizando o ideal. Todo poder vos é dado para, pelo vosso reto pensar, trazerdes o céu à terra, sendo esse o objeto do jogo da vida. As suas simples regras são fé inquebrantável, não resistência, amor. Primeira lei do livro de Deepak Chopra, 7 leis. Então, fé inquebrantável, a fé é a primeira meditação, né? A primeira lei é entrar em contato com você mesmo, que é o seu potencial, né? A sua energia potencial, que é o Cristo interno, fé inquebrantável. Não resistência é a quarta lei. Não resistência é você ser o que você é, aceitar as coisas como elas são, não julgar, que é a quarta lei das 7 leis do sucesso. E amor é a lei do perdão, terceira lei. A sexta lei, que é a lei do Dharma, o que eu posso fazer de bom para o meu próximo. A segunda lei também, que é a lei de doação, certo? Então, essas 3 regras, né, fé inquebrantável, não resistência e amor, aqui ele coloca como 3. Já o Deepak Chopra desmembra em 7 as leis. Com essas 3 palavras gravadas em vosso coração, tomareis o estandarte da harmonia, do amor, da verdade e da justiça, e sentindo-vos livres daquilo que vos manteve em limitação durante séculos, colocando-se entre vós e o que vos pertence.
Realizareis plenamente o vosso destino e manifestareis o divino desígnio de vossa existência pela saúde, abundância e a perfeita expressão de vós mesmos. Tereis assim cumprido esse preceito divino. Sereis transformados pela renovação de vossas mentes. Então, a próxima semana, não percam, eu vou fazer os modelos para afirmações. Tem acordos e contratos, amizades, amor e perdão, arrendamento, calma, colocação, defesa contra correntes psíquicas, desapego, desassossego, desígnio divino, dinheiro, direção intuitiva, dívidas, erros, memória, pesadas responsabilidades, propriedade, saúde, vendas e viagem. Para tudo isso tem frase. Então fiquem com Deus. Muito obrigada pela audiência, dos que estão aqui e dos que virão. E que sempre haja muita prosperidade, muita ligação com esses 3 fatores aqui, ó. Fé inquebrantável, não resistência, ser o que você é, não julgar, treinar isso, né? Porque não julgar não é muito fácil, tem que treinar, fazer isso uma constante. Fé inquebrantável, não resistência e amor. Até o próximo e fiquem com Deus, com o universo e com o Cristo interno. Até o próximo.